Olá, estamos retomando as nossas aulas sobre competência. Se você se recorda, em aulas anteriores nós vimos regras de conexão e continência, né? Regras que resolvem as questões de unificação de processos, né? Vimos que quando temos crimes que são conexos entre si, a regra geral é de união desses crimes no mesmo processo, um único juiz competente. O mesmo se dá nas hipóteses de continência, quando eu tenho às vezes duas pessoas cometendo um delito ou dois delitos que decorrem de um mesmo comportamento, eles são também todos reunidos num mesmo e único processo. Na sequência, nós trabalhamos com as regras de atração de foro, partindo das regras de conexão e continência, né? Caso eu tenha um delito praticado, por exemplo, numa comarca e outro noutra comarca, porém os dois conexos entre si, para onde vai esse processo? Vimos também as questões que envolvem justiça especial e justiça comum, enfim, vimos as regras de atração de foro a partir das hipóteses de conexão e continência. O que nós vemos agora, o que veremos agora, melhor dizendo, são regras de separação dos processos. Primeiro eu juntei, agora vamos ver quando é que é possível separar. Então, dando sequência às análises das regras do Código, vamos ver aqui o parágrafo 1º do artigo 79, diz que cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. O que trata esse artigo 152? Ele trata de uma situação de aquisição de doença mental posterior à prática do delito, né? A doença mental superveniente. Então o sujeito não tinha problemas mentais quando praticou o crime e adquiriu uma doença mental depois. Vamos imaginar que eu tenha um processo então com dois réus e um deles adquiriu doença mental posterior à prática do delito. Bom, o que acontece nesse caso? Diz a regra do artigo 152 que eu devo suspender o processo em relação a este sujeito que adquiriu doença mental até que ele recupere a sanidade. Bom, se é um processo só para os dois e um deles adquiriu doença mental, porém o outro não, eu vou ter que naturalmente separar os processos, né? Aquele que ficou com doença mental, o processo fica parado e suspenso e o outro tramita. Então eu extraio uma cópia integral dos autos e separo os processos. Faço processos paralelos, um para um réu fica parado, o outro segue. Bom, o mesmo vai se dar para as demais hipóteses de suspensão do processo. O parágrafo 2º aqui diz: a unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia. Essa é uma regra que está um pouco ultrapassada na sua pretensão de revelia lá atrás, então, e o que a gente tem hoje são leituras mais alargadas, né? É possível fazer uma interpretação extensiva para encaixar aqui todas as possíveis hipóteses de suspensão do processo que nós temos e que não haviam lá na década de 40, né? Quando o Código foi elaborado. Por exemplo, a suspensão condicional do processo. Ela não era prevista lá, não foi criada depois, né? Então, quando você tem uma situação nova, é possível usar uma regra velha, interpretando ela extensivamente com base no artigo 3º do Código de Processo Penal. É o que estamos fazendo aqui e a gente pode então já de partida concluir que toda vez que eu tenha, por exemplo, dois réus, eu tenho que suspender o processo porque, por exemplo, ele não foi localizado para ser citado, não é exatamente revelia ainda, né? Lá na década de 40 se chamaria de revelia, hoje não se chama mais, depois da mudança do artigo 366 em 1996, nós temos a hipótese do réu ausente aqui, que eu tenho que suspender o processo até que eu localize esse réu ausente. Bom, se eu tenho dois réus, um foi localizado, o outro não, esse que não foi localizado eu tenho que suspender o processo, então eu vou ter que separar. Eu vou ter que fazer dois processos, um para aquele que eu localizei, que segue, e o outro, a que eu não localizei, que fica suspenso até que eu localize para poder citá-lo formalmente, né? O artigo 80 é uma regra geral com a possibilidade de separação dos processos por critério do juiz, quando o juiz reputar conveniente a separação. Ele dá alguns exemplos, mas depois ele abre para qualquer situação. Vamos ler juntos aqui o artigo 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou
por outro motivo relevante, quer dizer, qualquer outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Então ele deu alguns exemplos, né, e depois abriu para qualquer motivo que o juiz repute relevante e conveniente a separação dos autos. Então, se vocês se recordarem do caso do mensalão, por exemplo, que eram 40 réus, se discutiu muito lá a necessidade de separação dos processos. Se eu mandaria para primeiro grau aqueles réus que não tinham prerrogativa de foro e ficaria no Supremo só os deputados. Acabou se entendendo naquela ocasião que não era conveniente fazer essa separação, porque era importante que se mantivesse a unidade para compreender o todo da prática delitiva. Então, lá no caso do mensalão, não foi adotada a regra do artigo 80, em que pese ela tenha sido invocada para discussão. No caso da Lava Jato, já no início da Lava Jato, em 2014, assim que os advogados percebem que havia um deputado federal numa interceptação de comunicação telefônica, eles fazem uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que a competência estaria sendo usurpada, né, porque o processo estava tramitando em primeiro grau. O ministro Teori Zavascki disse: tem razão, havendo o deputado federal a competência do Supremo, então oficiou ao Sérgio Moro, na época o juiz da 13ª Vara, para que enviasse o processo inteiro lá para o Supremo. E o Moro fez então um questionamento ponderando, disse: mando tudo, ministro, porque a coisa era muito maior, né, do que os advogados haviam informado. Então, quando o Teori Zavascki viu o tamanho da encrenca, disse: sabe o quê? Vamos fazer o seguinte, artigo 80, eu vou separar os processos, manda para mim só o que tiver de informação dos deputados, e quem não for deputado ou não tiver prerrogativa de foro, segue aí em primeiro grau. Eu estou separando, né, os processos por critério de conveniência. Então fica muito ao sabor do caso concreto e por conveniência do juiz, se é caso de manter a unidade ou de separar os autos. Mas há uma regra geral que permite a separação. Artigo 81, na sequência, vem dizer o seguinte: verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Bom, essa situação se denomina perpetuatio jurisdicionis. Está ali em latim, né? A tradução literal seria perpetuação da jurisdição, também é chamado de prorrogação de competência. Então aqui, para ilustrar, vamos imaginar que nós tivéssemos um crime eleitoral conexo a um crime comum, né? Um ligado ao outro. Nós já vimos em aulas anteriores que a justiça eleitoral atrai para si. Então o crime comum vai ser julgado também na justiça eleitoral, salvo se eu usasse a regra do artigo 80 para separar os processos, mas não separando, mantendo a unidade dos processos, os dois crimes vão para a justiça eleitoral. Pois imagine que chegue lá e o juiz eleitoral entenda que não houve crime eleitoral e absolva o réu, dizendo: olha, não há crime eleitoral, estou absolvendo o réu pelo crime eleitoral. Mas e o crime comum? Analiso ou não analiso? Se os dois estão juntos lá, né, e se há uma absolvição do crime que ensejou, que provocou a atração de foro, diz o artigo 81, aproveita e julga o crime conexo, já que os dois estão lá, julga os dois. Prorroga a sua competência, mesmo não havendo mais crime eleitoral, porque foi absolvido aqui, entende-se pela necessidade de julgar o crime conexo, é a hipótese da perpetuatio jurisdicionis. Artigo 82. Se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos. Avocar é chamar para si. Avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. Então vamos entender isso daqui. Imagine aquela situação que até nós já usamos como exemplo em outras aulas, né? De eu ter 3 furtos conexos entre si. Os 3 ligados entre si deve ser um processo só. Lembra dos critérios de atração de foro? O primeiro critério era verificar onde ocorreu o crime que tem a maior pena.
Bom, esse critério não me resolve, porque neste exemplo eu tenho 3 furtos, e eles têm os 3, isoladamente vistos, a mesma pena. Se o primeiro critério não me resolve, eu vou para o segundo critério. Qual era o segundo critério? Verificar o local em que ocorreu o maior número de infrações. Nós temos neste exemplo aqui 2 furtos na comarca B, 1 furto na comarca A. Opa! Então quem é o juiz competente para julgar aqueles 3 furtos que são conexos entre si, os 3? Bom, onde ocorreu o maior número de delitos é na comarca B. O juiz da comarca B é competente para julgar os 3. Agora, vamos imaginar que no caso concreto, por qualquer razão, o promotor da comarca A, tomando ciência do furto que ocorreu territorialmente na comarca A, mas ignorando os outros 2 furtos que são conexos àquele terceiro, acaba oferecendo uma denúncia ao juiz da comarca A, narrando apenas aquele furto isolado que ocorreu territorialmente na comarca A. E o mesmo vai ocorrer com o promotor da comarca B, tendo ciência dos 2 furtos que ocorreram na comarca B, mas ignorando o terceiro que ocorreu na comarca A e que era conexo aos outros 2, oferece uma denúncia ao juiz da comarca B apenas pelos 2 furtos da comarca B. Ou seja, aquilo que era para ser um processo só na comarca B, na prática acabou virando 2 processos. Um processo na comarca A pelo furto da comarca A, outro processo na comarca B pelos 2 furtos da comarca B. O que diz a regra? Se o juiz da comarca B for informado ao longo do trâmite do processo que há um outro processo tramitando na comarca A de um crime de furto que, não obstante tenha ocorrido lá, era conexo aos outros 2 e que deveria estar sendo julgado também por ele, o juiz da comarca B, ele oficia ao juiz da comarca A e avoca os autos, né? Diz, olha, juiz da comarca A, estes autos que estão tramitando aí decorrem de um crime que na verdade é conexo com outros 2 que estão tramitando aqui, e se os 3 são conexos pelos critérios de atração de foro, eu deveria estar julgando os 3. Então estou avocando esse processo daí, manda para mim. Se o juiz da comarca A disser, bom, de fato tem razão, ele encaminha, aí se unificam os 3 furtos num processo só e a coisa segue tramitando. Bom, pode acontecer que o juiz da comarca A diga, olha, não estou enxergando essa conexão que você está falando aí. Não estou percebendo essa conexão. Na verdade, não vou mandar o processo para você. Bom, diante desse cenário, nós temos uma situação de conflito de competência. Aqui no caso, chamado conflito positivo de competência, porque eu tenho 2 juízes querendo julgar o mesmo caso. Quem resolve esse conflito de competência entre juízes do mesmo estado? O Tribunal de Justiça do seu estado. Então o juiz da comarca A provocaria um conflito de competência e aí quem resolve é o tribunal, certo? Poderia ser uma situação invertida, poderia ser o juiz da comarca A percebendo que aquele processo que está com ele não é dele, na verdade deveria ser do juiz da comarca B, e ele então remete o processo ao juiz da comarca B. Bom, nesse caso o juiz da comarca B poderia, primeiro, compreender que de fato tem razão o seu colega, o processo é dele mesmo, e aí unifica e toca tudo junto. Ou poderia dizer, pá, peraí, você está me encaminhando esse processo, dizendo que a competência é minha, mas eu não estou percebendo a conexão entre esse furto que é teu aí com os outros 2 furtos que eu tenho aqui. Nesse caso eu tenho de novo um conflito de competência, porém um conflito agora negativo de competência. Quem resolve de novo é o tribunal. E se forem conflitos de competência entre juízes de estados diferentes? Vamos imaginar lá o juiz de União da Vitória, no Paraná, com o juiz de Porto União, em Santa Catarina, os 2 querendo julgar o mesmo processo. Se eles são de estados diferentes, há um conflito de competência. Quem resolve? STJ. Superior Tribunal de Justiça resolve esse conflito quando eu tenho disputa de competência entre 2 estados da federação. E quando é entre um juiz estadual e um juiz federal? Num primeiro momento também pode ser o STJ a dirimir a competência. Porém, depois nós vamos ver que tem uma súmula em casuística, né? Que quando o processo está com o juiz estadual
e ele entende que o crime é de competência federal, remete o processo ao juiz federal. E o ente federal que teria eventualmente um interesse naquele caso diz ao juiz federal: não tenho interesse neste caso. O juiz federal, ao invés de suscitar um conflito, ele simplesmente manda de volta ao juiz estadual dizendo: olha, não há mais interesse da União, retome a competência estadual e siga com o processo. Nós vamos ver depois que isso inclusive é uma das diferentes súmulas que nós temos sobre a matéria de competência, certo? Então, a situação de avocação dos autos me parece que ela não tem muita dificuldade. Depois disso, aqui esse mesmo artigo 82, na parte final da primeira frase, né? Salvo se já estiverem com sentença definitiva, e aí complementa. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de sua unificação das penas. Então, se quando houver a percepção de que não dá mais para unificar, porque um dos processos já tem sentença, eles seguem separados. E aí o que acontece? Bom, nós vamos ter que aguardar para verificar se haverá ou não uma dupla condenação. Se houver uma dupla condenação, se o juiz da comarca A condenou pelo furto isolado, né, do processo que ele foi trazido, e o juiz da comarca B condenou pelos outros 2 furtos, se houver uma dupla condenação, nós vamos fazer um recálculo da pena na fase de execução. Vai haver uma unificação apenas na fase de execução. Por que é necessário, muitas vezes, fazer esse recálculo? Porque se fosse um processo só, a pena poderia ser menor do que sendo 2 processos separados. No processo separado, eu tenho o juiz da comarca A fazendo toda a fixação da pena deste furto isolado. No processo da comarca B, eu posso identificar uma continuidade delitiva entre os 2 furtos. E aí o juiz da comarca B aplica a pena de um crime, acrescida de um quantum. Mas e se os 3 furtos estivessem juntos? Bom, aí eu não teria essa condenação aqui, teria só uma condenação aqui, com aplicação também da continuidade delitiva. Logo, se eu não tivesse os 2 processos, a pena é menor do que tendo os 2 processos, porque se eu tenho os 2 processos, eu tenho uma condenação, mais outra condenação, que na somatória dá uma pena muito maior. Nesse caso, eu recalculo como se fosse um processo só, porque há conexão e continência que foi detectada tardiamente. Repare que é só nessas hipóteses que eu vou fazer um recálculo da pena, tá? Não é quando eu tenho uma condenação no processo, outra condenação no outro processo, sem haver conexão entre eles. Bom, aí eu não faço recálculos, aí eu somo as penas e observo os critérios de cumprimento a partir do resultado da somatória. Tá legal? Então, o que o artigo 82 está dizendo é que se já tiver sentença definitiva, eu apenas unificarei para efeito de soma ou unificação das penas na execução. Avançando, vamos para as disposições especiais do Código de Processo. A gente vai caminhando já para o fim das regras do Código de Processo Penal na matéria de competência. E aqui nós temos no artigo 88 o regramento que diz que no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. E se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Então aqui nós temos crimes cometidos fora do país, né? Então, se você se recordar das aulas lá de direito penal, né, do artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade da lei penal brasileira, lá no Código Penal, as regras que estão lá são regras para que eu possa avaliar se vou processar o sujeito criminalmente aqui no Brasil por um crime que ele praticou lá fora. Tem alguns critérios lá, né? Por exemplo, o sujeito tem que reingressar no território nacional, né? O comportamento tem que ser crime lá e aqui, né? Ele não pode ter sido julgado lá, enfim, tem vários critérios lá no artigo 7º do Código Penal, são condições de procedibilidade para o exercício da ação penal aqui no Brasil por um crime que ocorreu lá fora. Eu vou usar como exemplo um caso famoso, né, que acabou depois sendo arquivado, né, mas que na época foi muito debatido, só para ilustrar e para você poder gravar essa questão. Estão lembrados daquela moça que acusou o Neymar de ter sido estuprada em Paris? Bom, ela veio fazer essa acusação aqui no Brasil. Então, primeiro a pergunta, que imagine você, delegado ou delegada de polícia.
De repente essa moça chega para você na delegacia de polícia e diz assim: doutora, doutor, eu vim aqui para noticiar um fato, eu fui vítima de um estupro que ocorreu em Paris. Você diz, se ocorreu em Paris, você tinha que ir lá na França noticiar, não aqui no Brasil, né? A pergunta que você tem que fazer, na verdade, é: posso eu, delegado, tomar providências em relação a este delito que ocorreu na França, mas está sendo comunicado para mim aqui no Brasil? Bom, a resposta depende do preenchimento daquelas condições, mas depende também de verificar se você é o delegado que ela deveria ter procurado, porque ela não pode chegar no Brasil e procurar qualquer delegado de polícia de qualquer comarca. Aqui temos uma discussão de competência, que é justamente o que pretende solucionar a regra do artigo 88, certo? Então vamos ler de novo aqui, ó. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, então, estupro ocorrido em tese em Paris. Será competente o juiz da capital do estado onde houver por último residido o acusado. O Neymar residia onde? Se não me falha a memória, em Santos, no litoral de São Paulo. Qual é a capital? São Paulo. Então você é delegado ou delegada de São Paulo? Se a resposta for sim, ok, é você mesmo que tem que tomar providência. Mas de repente você é delegado de Curitiba e a vítima vem te procurar aqui em Curitiba. Você vai dizer o que para a vítima? Olha, não é aqui que você tem que noticiar esse fato, você tem que ir a São Paulo, porque a pessoa que você está apontando como autora do delito residia em Santos, e Santos pertence ao estado de São Paulo, e a regra do artigo 88 diz que é na capital do estado onde houver por último residido o acusado, né? E se ele nunca tiver residido no Brasil, será competente o juiz da capital da República. Quer dizer, se o sujeito nunca tivesse morado aqui, você teria que ir a Brasília para fazer essa notícia. Tá legal? Então lá no Código Penal, a discussão lá é critérios para que eu possa eventualmente julgar um fato que ocorreu fora do Brasil, no Brasil. O que nós estamos discutindo aqui agora é onde, qual é o juízo territorialmente competente, já que o crime não ocorreu no Brasil. Bom, isso se resolve com o último endereço de residência do autor do delito, ou, caso ele nunca tenha residido aqui, não é? Pelo critério da capital da República. Tá legal? Presta atenção, porque isso aqui vira e mexe, cai também em exames da ordem, né, concursos públicos em geral. Nós temos ainda um finzinho para ver das regras do Código de Processo, vamos deixar para a próxima aula, porque aí finalizamos as regras do Código de Processo, depois ainda temos que ver súmulas, né, tanto do STJ quanto do Supremo, para finalmente, então, encerrar essa matéria de competência, que, como você deve estar percebendo, é bastante complexa, é bastante difícil de trabalhar, né? E é importante que você vá, enfim, pausadamente, né, assimilando os diferentes critérios para que você tenha domínio e possa, ao final, com margem de segurança razoável, né, decidir essa questão. Ok? Próxima aula, seguimos então para finalizar as regras do Código. Por hoje é isso, até a próxima.